Gente, bom dia. Tá todo mundo me escutando? Tá? Gente, bom dia. Hoje, vamos lá. Hoje, nosso treinamento, a gente vai ter a participação da Luziane, ela já vai se apresentar aqui, tá bom? Está sendo feito aqui na CISPAC, meu nome é Patrícia, sou consultora aqui da CISPAC, a gente também está com a Sandra, deixa eu dar um oi aqui. Oi, tudo bom? Joia, pode se apresentar, Luziane. Oi, pessoal, bom dia. Nós estamos aqui nos últimos acertos para inserir a aula. Agradeço demais a participação de todos, agradeço novamente o convite da CISPAC. A gente vai ter aí 2 horinhas de muito aprendizado e a gente vai deixar o finalzinho para vocês fazerem perguntas e comentários e tirarem dúvidas. Então, vamos lá? Começando? Então, a ideia, a gente anunciou como biossegurança, mas biossegurança é algo bastante amplo, né? Então, dentro do que a gente se propõe a fazer hoje, nós vamos começar falando sobre todas aquelas etapas importantes de processamento de artigos. E o que é processar artigos? É pegar um artigo, um instrumental, um objeto, qualquer coisa que se usa na área da saúde, e passar por fases através de um protocolo rígido que nos dê segurança e chegar a um resultado ou de desinfecção ou de esterilização. Para isso, a gente precisa ter alguns conceitos, antes de começar a falar sobre protocolo, que eu sei que todos conhecem, mas é sempre bom a gente lembrar. Então, um dos conceitos importantes é o conceito de limpeza, né? Então, limpeza não é exatamente o que a gente faz domesticamente, né? Tirar sujidade é limpeza. Só que a limpeza na área hospitalar, na área da saúde, na área odontológica, seja lá onde você trabalha com secreções, sangue e material biológico, é um processo que, além de retirar sujeira, e além de trabalhar com sabão, você também precisa entender que você tem que utilizar produtos adequados para a saúde. Qual é a finalidade da limpeza? A finalidade é remover sujidade, sujidade, na verdade, é sujeira, e também a gente remove ou reduz drasticamente micro-organismos. Essa remoção é fundamental para a gente atingir o objetivo, que pode ser tanto a desinfecção como a esterilização. Então, eu vou repetir isso depois, mas é importante você entender que o principal passo antes de qualquer processamento é dar segurança e ter uma limpeza adequada. A remoção ou redução de substâncias pirogênicas, que é uma coisa que num outro momento a gente pode conversar também, que são algumas substâncias que as bactérias que estão lá ligadas e interligadas ao biofilme podem soltar, podem secretar, e através dessas bactérias, mesmo que elas sejam atingidas pelo agente desinfetante ou esterilizador, elas continuam atuando no tecido porque elas estarão no artigo. Então, basicamente, a gente tem aí a finalidade da limpeza, de remover sujidade, claro, remoção e redução desses micro-organismos, e redução ou remoção também dessas substâncias pirogênicas. A limpeza é o passo principal, ou um dos principais e essenciais, antes de qualquer processo de desinfecção e ou esterilização. Então, falando o que é limpeza, a gente vai para um outro conceito, que é o conceito de desinfecção. Então, limpar é remover sujidade e desinfetar não é limpar. Então, ao contrário do que muitas vezes a gente faz no ambiente doméstico, com álcool, a gente normalmente até limpa com álcool, no ambiente de saúde, o álcool não é adequado para a limpeza. Ele precisa, inclusive, ter uma limpeza prévia para que ele seja adequado. E quando a gente não usa o álcool, a gente pode lançar a mão de outros produtos que as minhas colegas enfermeiras vão falar logo mais, que são produtos muito mais eficazes que o álcool e, portanto, podem fazer as duas funções, limpeza e desinfecção, que são produtos de alta tecnologia e que chegaram há alguns anos
através de estudos, através de atualização que a gente tem de conceitos. Então, o que é desinfecção? É o conjunto de processos ou de operações que pode ser de natureza física, química, e o objetivo de desinfecção é reduzir o nível de contaminação pelos micro-organismos onde a gente tem nos artigos. Qual é a finalidade da desinfecção? A desinfecção visa eliminar os micro-organismos de forma vegetativa. Então, os esporos, por exemplo, a gente normalmente não elimina, com exceção de alguns produtos ou alguns níveis, algum nível de desinfecção que a gente poderia dizer alto nível. Como hoje é uma aula mais genérica, a gente não vai especificar, mas só para que vocês tenham ideia, a gente tem 3 níveis de desinfecção. Desinfecção de baixa, intermediária ou média e desinfecção de alta potência. E aí a gente tem produtos e produtos químicos e muita coisa no mercado que vão dar conta dessa intermediária e dessa alta resolução que a gente precisa de desinfecção. Aqui embaixo vocês estão vendo alguns produtos que são da CISPAC, e eu gostaria que as meninas falassem um pouquinho no caso desses primeiros produtos aqui. Vamos lá. Então, quando a gente fala um pouquinho de desinfecção, depois vai ter outros produtos que a gente vai falar. Quando a desinfecção, na verdade, ela é classificada de 3 tipos, níveis diferentes, né? Então, a gente tem a desinfecção de nível baixo, intermediário, que eu acredito que até no próximo slide que a Luziane vai apresentar, a gente vai falar da questão da desinfecção de nível intermediário, que a gente utiliza para bancadas, exemplo, uma cadeira de um paciente após o outro, limpeza de armários, onde a gente faz a limpeza e a desinfecção. Nesses 3 produtos aqui embaixo, a gente tem o Perac, né, o glutaraldeído. Então, esses produtos aqui embaixo são desinfecção de alto nível. Geralmente, eles são utilizados para a parte de endoscopia, para materiais inalatórios da parte ventilatória. Então, na verdade, a gente realiza o processo de limpeza e depois coloca em imersão nesse produto, onde é realizado o processo de desinfecção de alto nível, tá bom? E aí, no caso, a gente tem o ácido peracético, o glutaraldeído e o Opamax, né, o ortoftaldeído. Então, para odontologia, tatuagem, body piercing e a área de estética, nesse caso, a gente lançaria a mão somente do ácido peracético. Então, existem algumas superfícies onde você tem uma invasão grande e não consegue esterilizar ou descartar. Então, quando a gente usa, por exemplo, desinfecção de alto nível na odontologia, a gente usa quando precisamos desse artigo ser reutilizado e ele não pode ser nem esterilizado ou descartado. São poucas as situações onde a gente tem. Por exemplo, aquela pontinha do aparelho de profilaxia, que nem todas as marcas ela é retirada, só a parte do que a gente chama de prof, né, porque é uma marca, mas não é prof. Dentro do aparelho de profilaxia, no conjunto do aparelho, normalmente você tem 2 pontas. Uma que é removível, e você lava, reprocessa, esteriliza, que é a parte de tirar o cálculo gengival. E numa outra situação, a gente tem aquela que sai todo o jato de bicarbonato. Para algumas marcas e algumas empresas já estão lançando mão dessa de jato de bicarbonato, que seria sempre o correto, para você desacoplar, poder lavar, esterilizar e recolocar. Só que nem todas têm, não sei, aí no seu consultório, na sua clínica, você tem. Então, nesse caso, a gente usaria o ácido peracético em imersão 10 minutos, tá? Esses outros produtos é mais em nível hospitalar. A desinfecção de superfície, e aí a gente pensa em bancada, em todas as superfícies que tem no nosso equipamento, na cadeira da odontologia, ela deve ser feita a cada troca de paciente. É óbvio que quando você tem um tratamento ou um procedimento cirúrgico, isso vai estar contemplado somente com artigos que estejam estéreis. Só que mais de 80%, 85% dos nossos procedimentos na odontologia são clínicos. E aí a gente precisa entender
ideia e o conceito que eu não falei, que é de infecção cruzada, que está diretamente ligado à falta de troca ou falta de desinfecção dessas superfícies. Então, a gente precisa utilizar nesse momento em que o paciente vai embora e a gente vai trazer todos os descartáveis e todos os produtos e todos os insumos e artigos para o próximo paciente que deverão estar estéreis e limpos, a depender do que você vai fazer, sempre utilizando produtos com eficiência comprovada. Então, é muito comum a gente ouvir assim, eu posso usar lisoforme, eu posso usar uma mistura de álcool com não sei o quê, utilizando na odontologia, em qualquer área que você tem exposição a risco biológico, sempre com produtos que tenham registro na Anvisa. Isso é muito importante. E, obviamente, utilizar sempre o EPI para desinfecção. Então, nesse caso aqui, a gente tem na CISPAC uma gama de produtos que substituem o álcool 70, e aí eu quero deixar claro que a Anvisa aceita sim o álcool 70, mas o mais importante é a gente entender, se for usar o álcool 70, como esse álcool 70 poderia ou deveria ser usado, que é muito diferente do que você deve fazer aí, provavelmente. Então, os estudos mostram que para você usar álcool 70 na troca de barreiras, ou seja, de um paciente para o outro, você vai tirar todos aqueles plásticos que a gente vai recobrir a cada paciente, vai utilizar um sabão neutro ou um sabão adequado, limpando a superfície e depois fazendo uma fricção de 3 sessões de 30 segundos. Pergunto, depois vocês podem me responder no chat. Alguém faz isso? Porque é só dessa maneira que o álcool 70 poderia ter um efeito para troca de barreiras. Se você for fazer isso em cada superfície, quando o seu paciente sai, você vai demorar no mínimo 10 a 15 minutos com o álcool 70 fazendo de forma correta. O que acontece? Normalmente as pessoas fazem de forma incorreta. Então, tem sangue, tem secreções que você não vê, porque muitas vezes elas são microscópicas, tem saliva, tem respingo de sangue, e aí você vai com o papel e com o álcool fazer uma fricção em cima da sujidade. E é exatamente para esse tipo de procedimento que a gente já tem soluções há muito tempo nos Estados Unidos, no Brasil, que é usando produtos que fazem 2 em 1, ou seja, limpa e desinfeta ao mesmo tempo. Isso vai substituir a limpeza prévia ao álcool e o álcool com essas 3 sessões de 30 segundos, que é algo impossível de você fazer no dia a dia. Dá para fazer? Dá para fazer, mas isso te oneraria muito e te tiraria muito do tempo de um paciente para o outro, e é praticamente inviável você fazer isso. Se for de maneira correta, com álcool, pode continuar fazendo? Pode. Só que eu duvido, eu sugiro que você faça da forma correta ou utilize produtos que são produtos com tecnologia muito mais avançada e em valores, em custo-benefício muito melhor, em termos de tempo, onde você vai poder fazer a limpeza e desinfecção num único produto. Né, Patrícia? Sim. E aí, esses 3 produtos aqui embaixo, então a gente faz a desinfecção de nível intermediário. Então, como a Luziane falou, é uma tecnologia onde eu faço processo de limpeza e desinfecção. Então, o nosso produto, né, que a gente tem o primeiro aqui, o Prático PU e o Prático X e o Prático 100. Então, qual que é a essência deles? Então, a gente tem a questão da amônia, do quaternário de amônia de 5ª geração, nos 2 primeiros produtos, onde realiza o processo de limpeza e vai estar potencializando o processo de desinfecção. Então, ele possui também a biguanida, ou seja, é um produto que realiza limpeza e a desinfecção. Os 2 primeiros, eles são pronto uso, tá? Na verdade, os 3, eles não precisam de enxágue, mas é pronto uso. E o Prático 100, ele precisa ser diluído, mas também ele não precisa de enxágue. Então, é uma tecnologia que facilita muito o processo de desinfecção da superfície. Ok. Então, a gente falou aí da limpeza, que é um passo importante, tanto previamente à desinfecção quanto à esterilização, e uma alternativa moderna,
que não é tão nova assim, mas para o dentista, para a odontologia, é relativamente nova, que é isso que a gente acabou de conversar, que são 2 passos em um único produto. E aí, finalizando esse início, onde eu falei que a gente iria colocar uma série de conceitos importantes, eu queria conceituar com vocês a esterilização. Quando a gente começa a aprender biologia, lá no ensino fundamental, ou depois no ensino médio, dizem para a gente que esterilizar é matar tudo. Então, aqui hoje a gente vai desmistificar isso. Não é exatamente matar todos os micro-organismos, mas entender que esterilização é um conceito probabilístico. O que é isso? É um conceito onde, se eu tiver uma situação que eu consiga destruir a tal ponto que a probabilidade de sobrevivência é menor ou menos que 1 para 1 milhão, eu considero estéril. Então, em suma, se a gente puder resumir para um leigo, esterilização é aniquilar, é tirar todas as formas de vida, mas em termos científicos isso não existe. Existe de uma maneira probabilística e é isso que a gente vai tentar fazer com o nosso material. E é esse conceito, inclusive, que está no indicador biológico que a gente vai falar mais para o final da nossa aula. O indicador biológico, na verdade, nada mais tem do que 10 a sexta micro-organismos. Ali dentro daquele papelzinho tem 1 milhão de esporos, e quando eu faço todo o processamento, se eu conseguir reduzir isso a menos ou igual a 1, eu vou ter a resposta de que a minha esterilização foi eficaz. Então, é importante a gente entender 2 coisas na esterilização. Ela não acontece somente dentro da autoclave, que é uma coisa importantíssima que você tem que quebrar esse paradigma, porque senão você vai fazer tudo errado até chegar dentro do esterilizador. E tendo um esterilizador ok, desde que você faça manutenção preventiva, etc., você precisa entender que ele precisa também ser testado. A esterilização, ela é algo que a gente precisa entender quando fazer e com o que fazer. Então, quando a gente classifica esses artigos, essa classificação é da década de 70, de Spalding, a gente classifica os artigos em 3 categorias, né? Os críticos, os semicríticos e os não críticos. O que seria os críticos? Todo material ou instrumental ou artigo que você insere, encosta no tecido e insere dentro do tecido. Então, é um artigo de alto risco de infecção, sempre com procedimentos invasivos, mucosas não íntegras e tecidos estéreis. Os artigos, para esses artigos críticos, eu vou ter 2 opções. Ou eu vou descartá-lo, eu vou jogar fora, uso único, ou eu vou processá-los. E esse processamento a gente vai falar a seguir. Os artigos semicríticos, eles oferecem médio risco de desinfecção. E aí, nesse caso, eu posso utilizar aqueles produtos e aquelas tecnologias onde eu vou limpar e desinfetar, onde nós comentamos agora há pouco tempo. Onde é que eu faço isso? Pele não íntegra e mucosa não íntegra. Então, não é na pele e na mucosa, são os artigos que são utilizados em pele não íntegra e mucosas não íntegras. Os artigos de baixo risco de infecção são aquelas superfícies ou aqueles artigos onde nós temos um baixíssimo ou baixo risco de infecção. Então, na odontologia, por exemplo, eu posso dizer que a cadeira que o paciente senta ou a bancada que você vai ter ali para colocar as suas coisas anteriormente a montar, a fazer a montagem, é um artigo não crítico. Fora isso, eu estou sempre no semicrítico e no crítico. Pensando nos artigos críticos, quando eu falo de esterilização, como eu disse para vocês, não é pegar o instrumental, dar uma enxaguada, lavar de uma maneira inadvertida e esterilizar. Eu preciso ter uma sequência e um processo, e é sobre esse processo que a gente vai falar. Então, às vezes as pessoas falam assim, leva lá para a esterilização, é uma maneira resumida e é uma maneira leiga de dizer isso, porque quando a gente leva um artigo, seja de uma cirurgia ou de um procedimento clínico para fazer a esterilização, eu não levo para autoclave rapidamente.
eu preciso dar alguns tratamentos e fazer alguns procedimentos anteriormente à autoclave. E existem detalhes importantes que eu posso negligenciar a esterilização, ainda que a minha autoclave seja de excelente qualidade. Isso se chama processamento de artigos. Então, aqui a gente tem, basicamente, uma central de processamento de artigos de odontologia. Vocês veem que tem aqui até uma Tutinauer, né, um esterilizador, uma autoclave que é bastante eficaz. Nós temos uma área que a gente chama de suja e uma área limpa. Não necessariamente você precisa ter dessa forma, vai depender do tamanho da sua estrutura, vai depender da quantidade de cadeiras que você tem, essa exigência da vigilância sanitária, mas o ideal é que você separe essas duas áreas, entre área limpa e área não limpa, ou área suja e área limpa. A gente usava isso antigamente como expurgo, né? A gente não usa mais essa denominação. E aí eu estou fazendo um resumo aqui com vocês desse processamento de artigos. Eu acredito que todo mundo já tenha visto isso, esse passo a passo, mas o importante de ver isso genericamente e desdobrando cada uma dessas fases é entender que para chegar aqui na autoclave, esse artigo não pode simplesmente ser lavado de uma maneira doméstica e sem processos. E esses processos a gente vai começar falando sobre a pré-lavagem até o acondicionamento, que é o armário que você vai guardar, a gaveta que você vai guardar esse material, né? Então, a gente vai começar, vocês anotem as perguntas, e a gente vai tirar algumas dúvidas no final, porque eu sei que pode suscitar algumas dúvidas aí. Para início de conversa, a gente tem que entender o que é uma coisa chamada biofilme. Biofilme é o terror de todas as pessoas que trabalham com esterilização. Por quê? Se há biofilme, o biofilme não necessariamente é esse que você está vendo nessa caixa cheia de materiais com sangue, mas sim algo microscópico que você normalmente não enxerga. O que acontece com qualquer material, mesmo que não tenha sangue? Qualquer material que teve contato com a saliva, por exemplo, ele tem contato com a saliva e a nossa boca, todos sabem aqui, tem mais de 500 espécies de bactérias. Essas bactérias não necessariamente são patogênicas, são bactérias que estão ali fazendo N funções, e quando a gente retira esse instrumental da boca do paciente e coloca ali na bandeja, no T0.1 tempo, a gente já vai ter um início de formação de biofilme. O que é isso? Imagine que na saliva você tem uma série de bactérias que vão sair, vão estar coladas ao instrumental, e nesse momento, essas bactérias que saíram do seu habitat natural, que seria a sua boca, com a temperatura de 37 graus, 36,5, com todo o pH que tem a sua saliva, com todo o ecossistema da sua boca, e você tirou essas bactérias que estão lá no instrumental do ecossistema natural. O que vai acontecer naturalmente com qualquer bactéria? Ela vai secretar algumas substâncias, essas substâncias vão se acoplar à saliva e a outras substâncias e matéria orgânica que tem ali naquele instrumental, e vai começar a formar um emaranhado que a gente vai chamar de biofilme. Esse biofilme ele vai ser tão mais espesso ou maior quanto mais tempo esse material ficar em contato com matéria orgânica e o seu instrumental. Então, qual é o principal objetivo de eu estar falando do biofilme? É que a matéria orgânica que vai estar lá formando um biofilme como substrato, né? O substrato do biofilme é a matéria orgânica através de toda a fisiologia bacteriana, ele não pode estar no momento em que eu for esterilizar o material, porque vai ser muito difícil que esse vapor com alta pressão transponha essa camada que nós chamamos de biofilme. Eu já vou mostrar isso mais adiante para vocês entenderem como microscopicamente isso fica. Vocês estão vendo aí uma tela onde nós temos no fundo umas ranhuras, isso é um instrumental não danificado, por exemplo, um espelho, ou uma pinça, ou a ponta de um
uma tesoura, seja lá o que for, e nós vemos bolinhas. Essas bolinhas que vocês estão vendo são as bactérias. Ora, por que tem tanta bactéria aí, sendo que eu lavei o instrumental? Lembra que a gente reduz, mas a gente não retira todas as bactérias quando lavamos o instrumental. Então, a gente também depende do tipo de insumo e do tipo de sabão, saponáceo, detergente que a gente vai usar para lavar. Mas vamos imaginar que a gente usou aí um detergente de 5 enzimas, por exemplo, que é o que a gente tem aqui na CISPAC. Aqui nós temos uma fotografia microscópica eletrônica, você jamais vai enxergar isso nem como uma mancha no instrumental, e aqui você vê bactérias sem biofilme. Qual é a diferença de bactéria com biofilme e bactéria sem biofilme? Olha a próxima. Então, aqui nós temos bactérias com biofilme. Vou voltar, bactérias sem biofilme, isso significa que eu consegui limpar o instrumental de uma maneira eficaz, e aqui bactérias com biofilme. Nessa situação de bactérias com biofilme no meu instrumental, a sua esterilização está completamente comprometida. Aí você fala, mas eu tenho uma autoclave pré-vácuo maravilhosa, com tantos pulsos e tal. Mesmo assim, a depender da quantidade de biofilme, que a gente chama carga microbiana, carga de matéria orgânica junto aos micro-organismos, é muito difícil que você esterilize, porque mesmo numa autoclave pré-vácuo, que é uma autoclave muito mais eficaz, a depender da quantidade de biofilme que você tem, é também bastante difícil que você tenha esterilização. Então, duas coisas importantes: a limpeza é importante e a remoção desse biofilme com eficácia. Aí, o que nós fizemos? Nessa foto, você imagine uma dessas bolinhas, que é bactéria com biofilme, e só um detalhe, veja o fundo dessa foto, nós temos poucas ranhuras, que são as ranhuras normais de um instrumental de aço inox, e nessa você percebe buracos um pouco mais profundos, até porque essa foto está um pouco mais ampliada. Esses buracos também, eu acho que são dignos de nota aqui, que significam a remoção da camada passiva de aço quando você usa insumos inadequados para lavar instrumental. Por exemplo, palha de aço. Quando você usa palha de aço, né, o chamado Bombril, Scott-Brite, você tem uma remoção da camada passiva de aço do instrumental e um dano a esse instrumental. Então, voltando aqui, uma dessas bolinhas, vamos pegar como se fosse uma dessas bactérias com biofilme, e o que a gente fez aqui? Na próxima foto, vocês vão ver um corte, onde nós podemos ver a camada de biofilme quando nós deixamos esse material sujo e sem um tratamento prévio para lavagem por 12 horas. Então, veja que interessante. Essa foto é como se fosse uma dessas bolinhas, que é uma bactéria, cortada com um microscópio, com uma faca microscópica, com um bisturi microscópico, e aí eu vejo uma espessura X aqui, a bactéria está aqui embaixo, ó. Isso daqui é o corte que nós fizemos. Isso aqui foi feito na Unifesp, para a gente ver microscopicamente, com microscópio de varredura. Olha que interessante, como é espessa. Por que eu estou colocando isso aqui para vocês? Porque imagine que o vapor, quando ele é acionado na autoclave para ela começar a funcionar, ele precisa transpor essa camada. E é muito difícil que isso aconteça, ainda que seja com uma autoclave pré-vácuo. Aqui nós temos uma outra situação praticamente impossível de ter esterilização, que é de 12 horas. Então, aqui nós temos um biofilme acumulado de 12 horas, desculpe, esse de 12, e esse de um dia, 24 horas. Então, resumindo, eu preciso deixar esse material tendo um preparo para que ele não forme biofilme ou forme o mínimo possível de biofilme. Então, aqui eu estou colocando de uma maneira manual, mas eu vou sugerir imediatamente para vocês que vocês não façam mais limpeza manual,
que essa limpeza seja sempre automatizada, mas independente disso, eu preciso dar um pré-tratamento, sobretudo quando eu vou demorar. E demorar quanto? Em 1 hora esse biofilme já está formado, pelo menos numa camada bem delgada. E aqui a gente tem 2 produtos com tecnologia muito interessante, inclusive um deles é espuma, né? É um detergente em espuma que é muito interessante para lavar canetas de alta rotação, que não possam ser submersas. E aí a Patrícia vai falar um pouquinho desses produtos e dessa tecnologia. Tá, então esse aqui, ele é o Megazyme, tá? Então a gente tem 2 apresentações. Então esse primeiro aqui, que eu estou mostrando com a setinha, ele tem enzimas, né? Um detergente que também possui enzimas, mas ele facilita o processo de pré-limpeza. Então, a questão do biofilme que a Luziane já falou. Então, exemplo, você vai atender um cliente, depois você é sozinho no consultório, ou às vezes você tem uma pessoa para te auxiliar, mas a demanda do dia é muito grande. Então, você borrifa esse produto em cima do instrumental e ele vai facilitar depois o processo de limpeza, para não deixar criar aquele biofilme em cima do instrumental. Então, esse primeiro aqui, o Megazyme, a apresentação dele é de espuma, ele tem um adaptador para o material canulado, então ele ajuda bastante, e o outro é a apresentação de forma de spray. Então, os 2 também já são para pronto uso, tá bom? Tá. Uma coisa que eu gostaria de colocar aqui é que antigamente a gente tinha algumas orientações que eu gostaria de desmistificar hoje. Por exemplo, quando eu comecei a falar sobre biossegurança e esterilização lá no ano 2000, a gente tinha uma ideia totalmente errônea de alguns desinfetantes, de alguns produtos para fazer essa pré-limpeza. Por exemplo, elas vão me matar aqui, eu não sei se vocês sabem disso, era muito comum se colocar em hipoclorito material sujo, Sim. gente. Então, o que a gente entende que esse material faz? Ao invés dele não remover, ele proteger ou impedir a formação do biofilme, ele fixa a matéria orgânica. Hoje, infelizmente, em serviços públicos, alguns serviços públicos, a gente ainda vê isso, e pessoas que trabalham no público e vão para o privado levam essas práticas e esses protocolos. Então, assim, o ideal é você usar um produto muito adequado ao que você vai fazer, mas não use nenhuma outra alternativa que vá piorar a sua sequência para chegar dentro da autoclave esse material empacotado sem biofilme. Então, imagine, a gente falou do álcool, né? Eu queria até voltar um pouquinho no álcool para vocês entenderem. Eu já vi profissional, por exemplo, pegar material sujo que saiu da boca do paciente, antes de lavar, passar uma gaze com álcool no material sujo. Passar, não é nem fazer fricção. Então, o que a gente entende disso? Todas aqui, eu acho que a grande maioria é mulher, vocês já devem ter ido ao ginecologista pelo menos uma vez por ano, devem ir fazer aquele exame chamado Papa Nicolau. Aquele suave que é como se fosse um cotonete enorme que o médico, a médica, coloca lá no colo do útero e traz para uma lâmina, adivinha com que ele é fixado? Álcool 70. Então, o álcool 70 fixa aquela matéria orgânica, que é aquela secreção que está no colo do seu útero, para ir para o laboratório, aí vai dar uma resposta de classificação 1, 2, 3, 4, aí já é uma outra coisa. Então, o que eu estou colocando isso para vocês entenderem que matéria orgânica é inimiga de álcool, é inimiga de glutaraldeído e é inimiga de hipoclorito. Ah, Luziane, mas eu posso pegar um material bem sujo e colocar no ácido peracético? Teoricamente poderia, mas a orientação é não fazer isso. É primeiro ter o material limpo para depois, se ele não pode ser esterilizado, fazer a imersão. Coloquei essa parte aqui, porque é aqui nesse passo que a grande maioria dos ASBs, TSBs e dentistas erram no início do processamento. É colocando e fazendo imersão desses artigos em produtos inadequados, onde você vai facilitar a cristalização e a fixação do biofilme. E aí, como a gente já conversou, vocês sabem que quanto mais biofilme, menor é a possibilidade que você tem de esterilizar. Então, primeira coisa antes de fazer tudo isso, um pré-enxágue em água corrente e depois utilizar produtos adequados. A gente chama isso de umectação.
tá? E aí você pode utilizar tanto os produtos com espuma ou não. Aí a gente vai para o segundo passo, que é a limpeza. Evidentemente, a gente sabe que grande parte dos profissionais ainda trabalham com a limpeza manual. Essa limpeza manual, ela é muito deficitária, ela é muito não eficiente. Por quê? Porque você não tem as mesmas condições de uma limpeza automatizada associada a um detergente adequado, portanto, ela tem que ser químico e mecânica, e essa mecânica, quando é manual, até as cerdas da escova são importantes, você considerar que eu coloquei um X nessa primeira foto, porque essa foto é linda e tal, mas ela é inadequada porque as escovas precisam ter cabo para você lavar adequadamente, e elas podem ser utilizadas, sim, depois do ultrassom. Então, você faz uma limpeza ultrassônica e pode retocar. Mas o retoque é mínimo, porque o ultrassom, quando ele é adequado e quando ele funciona bem, e no tempo adequado e com o detergente enzimático adequado, ele é o suficiente. Então, sempre luvas apropriadas, utilizando sempre detergente enzimático, com paramentação, com luvas butílicas ou vinílicas, e sempre entendendo que essa é a principal fase antes da autoclave, que é a limpeza. Eu sempre coloco essa foto porque ainda encontramos muito esses insumos nos consultórios odontológicos do Brasil inteiro, independente da classe social, porque normalmente as pessoas que não são treinadas são colocadas para lavar instrumental, e elas são enfermeiras aqui, acho que elas se arrepiam com isso, porque a pessoa precisa ter um treinamento adequado para ir para uma central de esterilização. Não podemos fazer uma comparação de lavagem doméstica ou de louça ou de roupa ou de qualquer outro artigo doméstico com a lavagem de artigos de saúde. Então, as técnicas são diferentes, os insumos são diferentes, o conceito de limpeza e desinfecção doméstica é muito diferente do de saúde, e é importante a gente entender que disso depende a esterilização. A lavagem ultrassônica, a lavagem automatizada, é infinitamente superior, exponencialmente superior, e é óbvio que ela também não vai se dar sozinha, ela precisa da parte química, que é a parte de detergente enzimático. E aí a gente tem no mercado uma gama de produtos, onde você vai normalmente fazer comparações de valores e comparações de eficácia, e a única coisa que eu preciso dizer para vocês é que não acreditem em produtos que te deem uma segurança de uso de tantas horas. Isso não existe. Por exemplo, detergente enzimático, esse no caso são 5 enzimas, você usou, você dispensa, não vai utilizar várias vezes o mesmo produto que você misturou com água para várias levas de instrumental. Existem produtos que no rótulo está escrito, produto depois de feita essa mistura, né, de 1, 2, 3, 5 ml para cada litro, você pode usar por tantas horas. As enzimas, elas têm uma capacidade de quebrar substrato. Substrato é sangue, saliva, pus, tudo que você tem de matéria orgânica, e depois de quebrada, ela não funciona mais. Ela não tem mais a mesma efetividade. Então, se você usa, por exemplo, 2, 3 vezes esse mesmo líquido que você preparou para lavar instrumental, você não tem a eficácia e, portanto, vai ter a formação e a manutenção desse biofilme pós-lavagem, e não é isso que a gente quer. O que acontece no ultrassom? A lavagem ultrassônica, ela é feita através de microcavitações em cada ponto do instrumental. Então, sempre abrindo o instrumental, colocando no ultrassom. Uma outra coisa que a gente pede sempre para você poder fazer, se possível, a desgaseificação dessa água, fazer essa água ficar dentro aí do ultrassom pelo menos uns 4, 5 minutos antes de você colocar o detergente, antes de você colocar o material, que é para sair o máximo possível dessas bolhas que vão se formar, para não atrapalhar essa microcavitação. São várias coisas nesse ponto, mas a gente está resumindo. Basicamente, então, lavagem ultrassônica é incomparavelmente
mais eficaz, e tendo uma atenção especial à parte química, porque não basta ter um ultrassom bom, você tem que ter um bom detergente enzimático, que se você colocar na ponta do lápis, ele é super barato, porque você usa pouquíssimos ml para cada litro, ou para cada 2 litros, a depender da marca aí. Aí, falando um pouquinho do detergente que está Enzimax Eco, né, que são de 5 enzimas. A gente também tem o Enzimax 6, que são de 6 enzimas. Então, como a Luziane falou, a importância das enzimas disponíveis em cada detergente. Então, exemplo, a protease, ela está presente na proteína que é no sangue, a lipase, na questão da retirada de gordura. Então, hoje a gente tem disponível esses 2 detergentes, e a questão da lavadora também, né? Então, a gente tem 2 modelos de lavadoras que são bastante utilizadas para a área da odonto. A gente tem a L100, a L220, porque com a ultrassom, você consegue atingir uma temperatura que da água da torneira a gente não consegue atingir, um tempo de preparação. É lógico que o ideal é sempre fazer a limpeza manual, antes, para depois colocar no equipamento. E os nossos detergentes, a diluição dele é pouca, né? Então, é 1 ml para cada 1 litro. A temperatura é de 40 graus, a partir de 40 graus, para potencializar esse efeito. E todos os nossos saneantes têm registro na Anvisa, tá bom? Que isso traz uma segurança também para o seu processo. Ok. Então, de novo, né? O detergente doméstico, então vamos falar lá, IP, Carrefour, Minuano, ele é para emulsificar gordura. O que é emulsificar gordura? Quer ver um exemplo? Você pega um tecido, um pano, um tecido branco, uma compressa, e coloca um molho de macarrão pingo bastante gorduroso, e aí você pega um outro pedaço desse mesmo pano e coloca um sangue, que a gente utiliza muito sangue de carneiro para fazer essas experiências e esses estudos. Você coloca um detergente de cozinha, um sabão de coco, lava esse pano com o sangue e lava esse pano, esse tecido com o detergente de cozinha. Aparentemente, você consegue tirar, embora fique um pouquinho mais manchado com o pano, aparentemente você consegue tirar o sangue com o detergente de cozinha, você consegue tirar o sangue com o sabão de coco ou qualquer outro detergente doméstico, aparentemente. Quando a gente vai para o microscópio, aí nesse sentido a gente usa algumas substâncias que a gente coloca para saber se tem matéria orgânica ou não, e isso é bastante visível, não são outros estudos, aí você pinga lá aquela substância que vai detectar matéria orgânica, fica todo azul. Essa substância chama luminol, vocês já devem ter visto isso em algumas reportagens, quando tem crimes e tal, a polícia técnica chega e joga luminol para saber se houve uma limpeza ali, que não existe. A limpeza visual existe, mas o sangue continua ali. E quando você faz isso, detectando gordura, nesse tecido que eu falei, que a gente jogaria ou colocaria um molho de massa com bastante gordura, o detergente de cozinha ou doméstico, ele dá conta de tirar toda essa gordura e toda essa cor vermelha. É aí que a gente precisa entender que lavar no visual ou tirar a sujeira visualmente não é necessariamente retirar matéria orgânica. Então, não utilizar de forma alguma um outro sabão que não seja adequado para a área da saúde. A gente vê muito isso na área de odontologia, lavar esses materiais, lavar esses insumos com insumos domésticos, tá bom? Eu volto a insistir porque é muito comum isso. É tão importante isso que nós já temos na área hospitalar, que chegou já há algum tempo, testes de eficiência de limpeza. O que é isso? Eu faço um teste para saber se dentro da minha ultrassônica, por exemplo, eu estou tendo uma microcavitação adequada. E é bem interessante, a odontologia não conhece, eu gostaria de apresentar para vocês. Então, a gente tem testes, por exemplo, que são tiras, são fitas, que a gente coloca no suporte da ultrassônica, posiciona isso, começa o ciclo e depois você retira para avaliar. Olha, tá aqui, ó. Acho que dá para ver, né?
é um teste que parece um integrador químico, e aí tem aqui um gabarito do lado, onde você vai ver que ele começa assim e ele precisa terminar com o processo aprovado, como está aqui do lado. Se alguma coisa acontecer entre o que você colocou dentro da ultrassônica e no final, que deveria estar como está aqui embaixo, olha, esse círculo completamente branco, sem nenhum resquício do azul, houve alguma falha na ultrassônica, ou houve algum processo que não deveria haver, ou tem muita matéria orgânica, né? Sim. Pode ser também excesso de matéria orgânica, mas alguma coisa deu errado. Então, o que eu queria apresentar para vocês hoje, a título de curiosidade, eu acho que vale a pena você saber como está a sua ultrassônica, é usando esses testes para você ter uma amostragem. É óbvio que você não vai usar todos os dias em todos os processos, isso é uma coisa mais ligada à exigência hospitalar, mas é algo que é importante porque nós temos procedimentos invasivos e vale a pena você testar como está a eficácia da sua ultrassônica. Impossível você fazer isso com lavagem manual, né? Impossível. Então, aqui a gente tem até a interpretação do resultado, onde entra dessa forma dentro da ultrassônica, como eu mostrei para vocês, nesse primeiro, e no final, o processo aprovado precisa estar assim, ó, tá desse jeito. O enxágue, você quer falar alguma coisa sobre isso aqui? Tá, eu acho que agora vai entrar no enxágue, né? É. Aproveitando, como a Luziane falou, a gente também tem um outro produto, tá? Desculpe. Tá, que é o CDW1, não sei se dá para ver aqui, é uma ampolinha. Então, aqui... Azul, né? Azul. Então, como ela falou, a exigência, a obrigatoriedade de ter uma rotina na área hospitalar é um pouco mais cobrada, mas é muito interessante vocês também, na parte da odonto, realizar esses testes. Então, esse aqui... ele é feito sozinho na lavadora ultrassônica. Então, ele vai testar o ultrassom. Então, ele é exclusivo para testar se a lavadora ultrassônica, né, que o mecanismo de ação é ultrassom, ele está funcionando. E aí, depois, como a Luziane já falou, que é o CDW-A3, para testar a questão da limpeza. Então, ele consegue ver vários parâmetros, né? Essa tinta azul, fala que é uma tinta atóxica, e ela simula esses ácidos graxos, ou seja, a questão de sangue, gordura, e no final... é colocado na lavadora, independente do tamanho da lavadora, colocado junto com o material, com o detergente, faz o seu ciclo normal. Então, exemplo, o meu ciclo aqui é 40 graus, 15 minutos. Vou colocar meu material, coloquei o detergente, coloco o teste no suporte, e no final do processo não tem que ter nenhuma tinta. Significa que a temperatura estava ideal, o detergente, a diluição dele, era um bom detergente, a diluição estava ok, o ultrassom estava funcionando e a qualidade da água. Então, você consegue fidelizar o seu processo e ver várias falhas. Se no caso tiver alguma falha, você consegue descobrir aonde que está essa falha, tá bom? Vejam como é importante essa parte. Nós não saímos da limpeza ainda. Nós ainda estamos falando na importância de checar a eficiência dessa limpeza. Porque de tudo que você vai pensar em esterilização, a primeira fase, que é a mais importante, pré-limpeza, limpeza, checagem dessa limpeza, é o que a garantia de uma esterilização. Esterilização não existe mais ou menos, meia, como gravidez não existe também. Então, ou está estéril ou não está. E normalmente não está, viu? Infelizmente. Aí a gente vai para uma outra parte dentro da lavagem, da limpeza, que é o enxágue. Então, por exemplo, em hospital, a gente sabe que é exigido a água de último enxágue que seja uma água livre de metais pesados, uma água purificada. Eles utilizam normalmente um equipamento chamado osmose reversa ou uma água osmolizada. Então, é algo que a CISP oferecer também. Algumas clínicas odontológicas já trabalham dessa forma e a água, ela está diretamente ligada, à qualidade dessa água, a reações pirogênicas, que eu já falei lá no início. E o que quer dizer isso? Você pode dizer assim, mas não vai para autoclave? Faz sentido eu pensar numa água purificada, sendo que o meu material vai ser esterilizado? Faz sentido. Se a sua água tiver, por exemplo,
gram-negativo, que são bactérias que nem deveriam estar na água filtrada, ou na água purificada, ou na água da torneira, né? Na água potável e corrente, que muitas vezes você encontra, essas bactérias, como eu já falei, fora do seu habitat, elas soltam, elas liberam toxinas. Então, essas bactérias, quando estão na água que você está fazendo de último enxágue, você vai enxaguar o instrumental, secar o instrumental, que a gente já vai falar sobre a secagem, e essas bactérias vão ficar ali. Aí você vai me dizer assim, sim, mas a minha autoclave está esterilizando, não tinha biofilme, a autoclave é capaz de esterilizar. Sim, ela é capaz de esterilizar, as bactérias terão morte microbiana, ou seja, eu vou matar essas bactérias gram-negativas, porém, as bactérias gram-negativas, olha que loucura, esses micro-organismos são muito mais especializados em termos de resistência do que nós. As bactérias gram-negativas, quando elas estão numa situação, mesmo de morte microbiana, elas soltam também, mesmo mortas, uma toxina, uma endotoxina, que fica na superfície do instrumental. Vou pegar uma caneta. Imagine que isso aqui é um instrumental, que ele está... É uma lima endodôntica, por exemplo, ou uma cureta de pele, e ela está completamente estéril. Então, eu vou pegar esse instrumental, abrir para que ele seja usado, ele está estéril, porque a minha autoclave esterilizou, porque não tinha biofilme, mas na superfície do instrumental eu tenho toxinas ou endotoxinas advindas dessas bactérias que morreram, que estavam na água. Quando esse instrumental entra em contato com o tecido, seja o tecido cerebral, o tecido cardíaco, oftalmológico, e no caso da odontologia também é um risco, esse tecido vai ficar impregnado dessas endotoxinas, não é de bactéria, são das toxinas da bactéria que morreu, que teve morte microbiana com a autoclave. E vai promover uma reação que nós chamamos de reação pirogênica. Piro é fogo, quente, né? Então, febre, catabolismo muscular, dores de cabeça, isso acontece muito com endodontia. Quando você utiliza uma água de má qualidade, esteriliza as limas e há endotoxina nessas limas. E aí você coloca essa lima lá junto ao sangue, a corrente sanguínea do paciente. Obviamente é um procedimento bastante invasivo, ou qualquer instrumental, você vai fazer exodontia ou raspagem. Esse material que tem na sua superfície, não bactérias, mas as toxinas das bactérias que vieram de uma água de má qualidade, vão promover no paciente uma coisa chamada pirogenia. Depois vocês dão um Google aí para olhar, porque a gente poderia dar uma aula de pirogenia, mas não é o caso aqui. Tamanha é a importância da qualidade da água de último enxágue. Eu estou colocando isso porque eu sei que é novo para a grande maioria do pessoal da odontologia, mas é importante, sobretudo se você faz periodontia, exodontia, enxerto, implante e endodontia, que são procedimentos bastante invasivos. Também temos indicadores de limpeza para o instrumental. Esses indicadores de limpeza, eles são feitos na área hospitalar, normalmente por amostragem, tudo isso é documentado. E se você quiser saber como é que está a sua limpeza do instrumental, sugiro fortemente fazer esse tipo de teste, porque você vai ter uma série de surpresas. Olha, você quer falar um pouquinho sobre esse teste? Então, esse aqui é o Pro2, tá? E aqui embaixo, mostrando, a gente tem a caneta de proteína, que a gente chama aqui de Pro1. Então, o primeiro teste de cima. Então, quando esse material ele vai para a área de preparo, então esse é um indicador, né, na linha de monitoramento, para mim realmente verificar se tem presença de proteína, ou seja, presença de micro-organismo, de alguma sujidade ali naquele material. Então, esse aqui, o primeiro aqui, como que ele funciona? A gente tem um cotonete, igual tá esse aqui passando na tesoura. Então, a gente passa como se fosse um suave, faz um esfregaço, e eu coloco vou mictar antes numa solução apropriada para a realização do teste, e depois ele muda de cor. Então, a gente tem uma tabela aqui, então é um teste visual. Então, depois de passar um tempo, ele vai mudar de cor, e aí eu vou conseguir ver se tem presença de proteína ou não na superfície daquele material.
Depois, a gente também tem a caneta de proteína. A caneta, não sei se vai dar para ver aqui, ela tem um suave, tá bom? Então, ela também tem um líquido umectante e a gente vai fazer um esfregaço, né? Em cima também da superfície do instrumental. Após isso, ela tem um líquido aqui dentro e como mostra a imagem aqui, essa azul é uma incubadora. Então, a gente tem uma incubadora específica para a leitura desse teste e uma incubadora de biológico, que depois a Luziane vai estar explicando, que também realiza a leitura desse teste. Ela muda de cor, então esse é um teste que você consegue detectar a presença de proteína tanto na parte visual, que ele muda de cor, mas também a quantitativa, porque ele está impresso. Então, eu consigo também fidelizar o meu processo. Então, na leitura vai sair a data, o dia, o horário que eu realizei esse teste, e vai estar lá descrita a quantidade de proteína realizada naquele instrumental. Então, vejam vocês que nós ainda estamos na limpeza, já foi a metade do nosso tempo, um pouquinho mais. E por que a gente dedicou esse tempo todo da nossa aula para a limpeza? Porque simplesmente a esterilização depende diretamente da limpeza. Eu comecei falando do biofilme, e a gente está falando de várias etapas da limpeza, que se você negligenciar, você não tem esterilização. Nesse momento, você deve estar pensando em vários equívocos e erros que você já cometeu, e que, como você não tem olho de microscópio, provavelmente você não sabe se tem ou não, e a quantidade de biofilme. Então, eu entendo que é fortemente recomendável para você fazer amostragens. É óbvio que você não vai fazer isso todos os dias, nem em todos os processos, mas, sobretudo, de novo, se você faz endodontia, periodontia, exodontia, implante, enxerto ósseo, você está sendo bastante invasivo, crítico, cruento, e esse material que você acha que está esterilizando, você só vai poder ter certeza testando a autoclave e testando como é que está o seu nível de limpeza, tanto do ultrassom quanto do próprio instrumental. E aí a gente vai para uma outra fase, que é secagem. A secagem, diferentemente da secagem de louça e de roupa, que você pode deixar um tempo para o ar secar, o ar ambiente secar, a secagem de instrumental, ela deve ser feita imediatamente depois de lavada, né, do instrumental enxaguado, e sempre com bastante critério. Para isso, a gente tem bicos de ar, tem aparelhos de secagem, e se você não tem, tem que ser bastante criterioso nessa secagem, com compressas, onde você vai ter que fazer esterilização no próprio consultório, ou um papel de muito boa qualidade, para esse papel não atrapalhar os filtros e todo o funcionamento da autoclave. Para isso, aqui a gente tem uma secadora, que já é bastante utilizada por muitos dentistas, e nessa secadora você tem aí uma garantia de remoção desse ar. Então, essa secadora é o kit dry, que a gente chama, né? Então, ele tem duas partes, então a gente consegue fazer o processo de secagem do material, né? Então, ele tem duas prateleiras, então cada uma, mais ou menos, cabe na faixa de 20 a 25 instrumentais, então agiliza o processo também. E aí a secagem ela é feita de 7 minutos, quando é uma bandeja, e quando são duas bandejas, em 9 minutos. E a gente também tem disponíveis na voltagem 110 ou 220, que essa secadora, na verdade, ela é específica para a parte da odontologia. E também as outras pistolas, né, como a Luziane já falou, a gente tem hoje pistolas que possuem bicos de adaptadores, e também a gente tem pistola onde eu consigo colocar a questão do detergente, da água e do ar comprimido, que facilita também bastante. Então, por que eu estou falando de secagem? Porque secagem, a gente imagina que seja algo muito simples. Quando a gente coloca louça, sobretudo copos, quando a gente lava em casa, você não vai secar imediatamente, porque vai ficar cheio de felpos, né, de pano de prato, ou vai ficar embaçado. Quando você pensa em instrumental, é exatamente o contrário. Você precisa secar imediatamente para você não ter resquício de água, para não formar pontos de oxidação ou manchas, tá? Uma outra coisa importante, antes da gente falar dessas manchas e pontos de oxidação, é a inspeção visual. Na área hospitalar, é obrigatório ter uma lupa e é obrigatório fazer essa inspeção. Para que serve isso? Para verificar o processo de limpeza. Veja, estamos falando de limpeza ainda.
Já passamos da metade da aula e a gente ainda está falando de limpeza. É importante entender que quando aparecem problemas nessa limpeza, seja por detector químico, seja por detector, monitores da própria ultrassônica ou visual, você precisa voltar o processo e lavar novamente. E existem aqui alguns produtos que eu achei bastante pertinente colocar, porque eles são diretamente ligados a essa questão de mancha, de brilho, de recomposição desse instrumental. E aí a gente tem aqui uma gama de produtos onde você vai ver a melhor necessidade e ao que você pode aplicar. Então, como a Luziane falou da questão da inspeção, né? Então, a gente utiliza produtos para realizar a limpeza e a desinfecção, mas a gente também tem que cuidar da durabilidade, né? Fazer uma manutenção também nesses instrumentais. Então, hoje, a gente, exemplo, para corrosão de instrumental, a gente tem o Sotrax, o Meganox. Esse Meganox, ele também vai estar dando um brilho para o instrumental. E geralmente a gente também fala assim da questão da articulação. Acho que todo mundo já pegou uma tesoura, ela está meio rígida, então dificulta o corte. Então a gente também tem o Megalube, que ele vai estar fazendo essa lubrificação do instrumental. E a gente também tem o Remove. Esse Remove, ele tem um cheiro cítrico de laranja. Então, exemplo, uma caixa ou material. Eu fiz o processo de limpeza, mas ele ficou com alguma cola ali e ele não sai. Então, o Remove ele é específico para tirar esse grude que fica ou na caixa ou no instrumental. Então, a gente tem uma linha completa para estar dando a manutenção e aumentar a durabilidade desse instrumental. Lembrando que eu vou mostrar para vocês, mancha no instrumental funciona como depósito de esporos. Então, o instrumental, quando ele está embaçado, cheio de manchas, ele também não tem esterilização. Tá? Eu vou mostrar isso para vocês. Pontos de corrosão, oxidação, também condenam o instrumental. Material desse nível aqui é material que precisa ser descartado. Portanto, material oxidado não pode ser material utilizado num procedimento crítico. Uma outra coisa que é bastante comum e que pode acontecer por alguns motivos, ou a água de último enxágue, ou a própria autoclave que não está secando adequadamente, ou não está com a água destilada ou deionizada, que é muito importante para o funcionamento da autoclave. Essas manchas, visíveis ou não visíveis, funcionam como depósitos de esporos. Então, se a gente pudesse fazer uma mesma foto que eu fiz lá atrás, de microscopia eletrônica, eu veria aqui que é um local onde eu tenho biofilme e depósito de esporos que eles não conseguem ser atingidos com a autoclave, mesmo a autoclave super mega funcionando. Então, é importante que o material entre na autoclave, além de limpo e seco, sem manchas e sem esses depósitos de esporos que a gente considera como manchas, tá? Então, vamos lá. A gente falou da pré-limpeza, da limpeza, e dentro dessa limpeza toda uma gama de produtos e procedimentos que a gente precisa ter, da secagem, e agora a gente vai falar da embalagem. A embalagem é um jeito leigo de falar, mas são barreiras que a gente vai colocar para esse instrumental manter a esterilização pós-autoclave. Então, embalagem, primeira norma, assim, importantíssima, uso único dessas embalagens. Normalmente a gente utiliza o grau cirúrgico, mas você pode usar papel crepado, SMS, Tyvek, uma série de outros materiais que na odontologia normalmente não se usa. O que essa barreira tem que fazer? Ela tem que permitir a remoção do ar e penetração do vapor, ela tem que manter essa esterilização depois do processamento, e essa esterilização acontece no papel, né? Naquela parte plástica não existe penetração. Então, existem algumas norminhas aí, para você não escrever no papel, não bater carimbo nesse papel, para não ter absorção, e uma série de outras questões que a gente poderia falar aqui uma meia hora sobre embalagem. E aí a gente tem, para insumos aqui oferecidos pela CISPAC, nós temos as embalagens que nós chamamos barreiras de grau cirúrgico em bobina, que é a melhor opção, mas você precisa ter uma seladora.
e isso eu preciso falar, porque eu tenho dado cursos, as meninas vão ficar desesperadas aqui do meu lado, onde as pessoas estão usando chapinha de cabelo para fazer... e tem professores, vocês sabem que eu não gosto de... Quem me conhece sabe que eu jamais vou falar nomes, e não gosto de falar do trabalho do outro, mas desconfiem da robustez científica de uma pessoa que diz para você selar uma barreira com chapinha de cabelo. Gente, isso não existe. Para você ter ideia, um selamento eficaz, ele tem que ter, no mínimo, 2 selamentos de 1 centímetro. O ideal é que seja 3 de 1 centímetro. Como é que uma chapinha ou uma seladora de congelados vai fazer isso? Então, assim, existem testes que eu não coloquei aqui também, que testam até a eficácia do selamento, que aí já seria um pouco mais aprofundado, mas é algo que vocês precisam saber. Então, cada uma dessas fases que eu estou colocando aqui para vocês, existe forma de monitorar. Não é só o que a gente conhecia de monitoramento de autoclave. É desde a pré-limpeza até a guarda do instrumental, existe forma de monitoramento, que é muito importante para que você mantenha a esterilização. Tá? Quer falar disso? Falar um pouquinho do grau cirúrgico, né? Então, como a Luziane falou, hoje a gente tem disponíveis de 3 formatos. Então, a gente tem as bobinas, tá? Que é muito utilizada na área hospitalar. A gente tem o autoselante, que é os envelopes, então ele já vem com uma cola na parte superior e eu não preciso utilizar uma seladora. E a gente também tem os termoselantes, onde eu preciso de uma seladora, como tem aqui na imagem, né? Esse tipo de seladora. Hoje, a CESPAC, ela é fabricante de papel grau cirúrgico e também a gente fabrica algumas seladoras, né? A gente fabrica seladoras, inclusive essa aqui, que é a SM25 Plus, que é uma seladora manual, que é bastante utilizada na odonto também. Tá, eu vou falar um pouquinho, porque eu já trabalho na área há muito tempo, já trabalhei com outras marcas também. Pasmem, existem marcas que no papel tem amido, vocês sabem disso, né? O amido é o quê? É para a bactéria comer, não é? Então, às vezes fala, não, compra esse aí que é baratinho, ou muito mais barato, ou o mesmo valor de um saquinho plástico na papelaria, porque há também profissionais que pegam aqueles plástico e colocam, mas aí o meu teste virou. É porque ele tem tanta borda e tanto furo que vai entrar, eventualmente pode entrar vapor. Mas assim, a barreira, que a gente chama de embalagem, precisa funcionar como barreira, tanto para entrar o vapor e abrir e fechar essas fibras, que isso acontece uma única vez, quanto para te dar segurança de que depois que você tirou o instrumental e guardou, ele vai manter com as características de esterilidade até você utilizar. Tem uma pergunta aqui que fizeram no chat, que é a seguinte: eu preciso fazer a secagem com pano anteriormente à secadora? Não. Eu vou pegar um instrumental e colocar direto na secadora, fazer o processamento, eu já vou retirar da secadora e fazer o empacotamento. Não precisa secar com tecido ou com papel antes, tá bom? Inclusive, é muito mais correto, porque não vai nenhum fiopinho de tecido nem de papel, que pode interferir também na esterilização, dentro da autoclave. Outra coisa, eu já falei, né? Vamos repetir, então. Essa embalagem, ela deve permitir o agente esterilizante, que seria o vapor sob alta pressão, e também deve assegurar, pós-esterilização, essa esterilidade, tá? Normalmente a gente usa o grau cirúrgico, mas você pode usar o SMS ou papel cripado. A CESPAC tem todos esses materiais, esses insumos aqui, para que vocês possam utilizar ou testar, além do grau cirúrgico. E uma coisa importante que eu falei, que eu já antecipei, o fechamento do grau cirúrgico e daquele filme plástico, ele tem que promover um selamento hermético e não de qualquer forma. Então, se a sua seladora está queimando, está errado. Se a sua seladora está deixando algumas partes onde não houve selamento, você não tem... Tem esterilização? Sim, tem esterilização, mas não tem garantia pós-esterilização.
né? E aí a gente tem duas seladoras aqui, uma mais simples e uma que você já coloca as bobinas e já tem toda um esquema automático, inclusive para cortar e tal, né? Você quer falar um pouquinho? Tá, essa primeira aqui, como a Luziane falou, as duas a gente é fabricante. A primeira ela é manual, então ela fica numa temperatura de 180 graus, então eu coloco a minha embalagem, só abaixo ela, espero mais ou menos entre 8 e 10 segundos e ela já realiza a selagem de forma uniforme. A do lado, que é a SM300 Plus, a gente fala que ela é uma semiautomática, né? Então, ela tem um suporte para colocar a bobina, então eu consigo puxar ela, e essa parte aqui, ó, na lateral, quando eu abaixo ela, eu consigo realizar o corte da minha embalagem, então, porque geralmente a gente utiliza bobina, então eu tenho que cortar do tamanho de acordo com o material. Então, ela realiza o corte e, ao mesmo tempo, a selagem. Então, a temperatura também de 180 graus, que é a temperatura ideal para a selagem do grau cirúrgico. E aí, ela apita. Quando ela apita, eu subo essa alavanca. E aí, o material já sai selado e cortado. Ok. Tem uma pergunta aqui, porque eu falei para vocês não escreverem no papel. No papel da parte posterior, você deve sim identificar com uma etiqueta ou com um carimbo, no papel que fica nas bordas, principalmente onde você vai abrir. Então, esse papel que fica papel e plástico, onde você colocou para além da selagem, nesse papel você pode colocar e escrever, porque você não vai ter contaminação. O que você não pode fazer é, por exemplo, no verso desse papel aqui que tem esse kit, colocar a data ou o nome do kit, porque você vai ter uma absorção dessa caneta e vai ter uma contaminação. Aqui a gente tem o SMS, só para quem não conhece, isso não é TNT, eu vou repetir. Esse não tecido, né, que a gente fala tecido não tecido, não é TNT, ele é apropriado para funcionar como barreira, tá bom? E aqui eu tenho alguns, eu sempre coloco esse jogo dos erros aqui, eu vou dar um exemplo da direita para esquerda, da esquerda para a direita, esse primeiro pacote cheio de instrumental aqui do lado, olha, do lado do canto direito de quem está olhando a tela, o que tem de errado aqui? Selamento inadequado e muito material. Eu estou falando rápido porque o tempo, né, urge. Aqui o que tem de errado? Não está errado a carpulha está fechada, porque ela é toda vazada, mas olha aqui em cima, teve o quê? Um selamento queimado. Provavelmente isso vai abrir. E quando você for usar, já não está mais estéreo. Nessa terceira aqui, da direita para a esquerda, tem um lençol de borracha, ou seja, está tampando, obliterando a entrada do vapor. Aqui, onde você tem um fórceps, ele está fechado. O ideal é que esteja pelo menos com algodão ou uma gaze na ponta. Esses dois inferiores aqui, essas duas alavancas estão corretas, porque tem um espaço importante, né, para o vapor entrar, e ela está bem selada. E aqui a gente tem 4 erros, olha. Reutilização do papel, o lençol de borracha que está obliterando o vapor que vai entrar, temos tesoura fechada, porta-agulhas fechado, o ideal é que esses instrumentais estejam abertos ou semi-abertos, e falei 4 coisas aqui? Utilizei novamente, fechado, muito material que vai pesar e depois vai abrir esse selamento. Isso tudo é importante. Veja quantos detalhes a gente está falando. O ideal é que você faça uma esterilização dessa forma com o instrumental, que dê condições para o vapor entrar em contato com toda a superfície do instrumental. Eu posso pôr alguma coisa lá dentro? Posso. Se for hidrofílico, posso pôr algodão? Sim, gaze também, tá? Aqui eu vou colocar para vocês um filminho rapidinho, para vocês verem o que acontece dentro de um pacote numa autoclavagem, tanto na gravitacional quanto na pré-vácuo. Pré-vácuo é lógico que o vácuo é maior, né? Existe vácuo e a força é maior.
Vejam o que acontece no momento em que o vapor está entrando e depois ele sai, né? Existe um infla e desinfla. Imagine, então, se você tem um selamento inadequado, o que que acontece? Oi, desculpe. O que acontece quando você tem um selamento inadequado? Acontece exatamente a ruptura, mas só que você necessariamente não é obrigado a ver isso. E quando você tem a guarda desse instrumental com a ruptura do selamento, existe uma chamada recontaminação. Tem uma pergunta aqui importante, que eu acho, a gente normalmente está tratando todos aqui como pessoas que já fazem algo relativamente correto ou no caminho correto. Mas essa pergunta é bastante pertinente e a gente tem todos os cursos. As fitas adesivas, que são aquelas que tem, que eu já vou falar, que tem, como chama aquelas fitas? Zebradas, né? Que tem aquela zebrinha, ela serve para fazer a selagem? Não, se for um autoselante ou uma bobina. Elas servem, sim, se você tiver um papel grau cirúrgico, só ele, onde você vai fazer um fechamento asséptico ou qualquer outro que não seja uma bobina ou autoselante. Você não pode substituir a seladora pela fita zebrada, mas se você for fechar uma caixa perfurada, como eu vou mostrar logo adiante, ou for fechar, já mostrei, né? Ou for fechar uma bandeja com o Tyvek, com o papel crepado ou com o grau cirúrgico só a folha, aí sim você faz aquele fechamento asséptico e termina com a fita. Agora, o que eu sei que vocês estão perguntando, que é o que acontece, é pegar uma bobina dessa, colocar um instrumental aqui, cortar e fechar dos dois lados com uma fita adesiva. Imagine, vou passar de novo, você acha que a fita adesiva segura isso? Não segura, né? Tem uma outra pergunta aqui que falou se identifica as embalagens grau cirúrgico com etiqueta adesiva. Se o grau cirúrgico já tem um lugar para você colocar, ok, não precisa pôr uma outra fita adesiva e também não precisa pôr a fita zebrada no grau cirúrgico que já tem aqueles testes que a gente vai mostrar. Uma coisa importante que eu vou falar rapidamente é a acomodação dos pacotes na autoclave. Isso aqui é completamente inadequado, você colocar uma grande quantidade de pacotes onde o vapor não tem condição de fazer a permeabilidade em todos os pacotes. Aí você vai ter uma esterilização em alguns pacotes e em outros não. Então, sempre utilizar no máximo 80% da capacidade da autoclave. Aqui está escrito errado, desculpe, faltou um i, ó, esterilização de mão. Obrigatório desde a pandemia, eu sei que isso muitas vezes não é possível pela quantidade que você tem de canetas, mas é obrigatório sempre fazer a lubrificação previamente à esterilização. Não pode, porque senão você contamina o artigo. E aí a gente, olha, eu demorei mais de 1h30 para falar de tudo antes da própria esterilização. Veja como a esterilização depende de tantas outras fases e processos. E aí, o que é a esterilização? A gente já fez lá o conceito, e aqui a gente coloca o conceito genérico, que é exterminar todas as formas de vida e tal, e eu já disse para vocês que não é exatamente assim na teoria, mas é assim que a gente enxerga, e fazendo aqueles testes, a gente tem uma certeza de que o nosso aparelho está pronto para esterilizar. Não temos certeza se o material está estéril, porque disso depende da limpeza e de todo o processamento. Mas se você fez tudo correto e conseguiu fazer com que a sua máquina esterilizadora, que é a autoclave, testar
com todos os testes ok, você tem esterilização. E a gente tem basicamente aqui, para odontologia, 2 tipos de autoclave, a gravitacional e a de bomba vácuo ou pré-vácuo. Na gravitacional, que é essa mais comum, que é a mais barata normalmente, mas não é a mais segura, eu tenho ar que é removido por gravidade, não é por bomba vácuo, sendo que o ar frio mais denso tende a sair por um ralo colocado na parte inferior da câmara, quando o vapor é admitido. A bomba vácuo já possui uma forma muito diferente. Ela tem uma forma de retirar todo esse ar, que é muito mais eficaz e muito mais eficiente. Você quer falar um pouquinho sobre? Porque a odontologia, normalmente, no clínico geral, não entende qual é essa diferença, embora muitos dentistas já tenham a esterilização a vácuo. Então vamos lá. Hoje falando, né, das autoclaves que a gente tem disponíveis, é a Tutinauer, né, a marca que a gente trabalha, que é uma marca israelense. Então, a gravitacional e a bomba de vácuo. Então, a gravitacional é classificada como classe S. Então, ela possui o quê? Bomba de secagem. Já a classe B, que a gente fala que é a bomba de vácuo, ela possui a bomba de vácuo para realizar esse processo. Então, na verdade, é o quê? A gente fala que é a remoção desse ar, ela faz a remoção de ar, e com a bomba de vácuo, uma bomba, ou seja, uma força muito maior, ela faz a injeção do vapor, que seria o quê? O agente esterilizante que a gente utiliza para esterilizar. Eu não sei se a Luciana acho que vai depois até falar do processo, como ocorre dentro da autoclave, mas assim, quando a gente tem um gráfico, a gente fala assim da questão da gravitacional. Então, ela aquece, tem o período de esterilização, que depois a Luciana vai explicar, depois ela vai descer essa temperatura para realizar o processo de secagem. Já na bomba de vácuo, ela vai ter pulsos de vácuo antes. Depois que ela vai começar a subir a temperatura, realiza o processo de esterilização, diminui, né, a temperatura, a aeração e finaliza a esterilização. Então, ela tem pulsos de vácuo, então com uma força maior para realizar esse processo de esterilização. Ok. Bom, existe aí uma afirmação muito equivocada de que todo material que passa pela autoclave é esterilizado. Aqui a gente tem uma autoclave daquela de 1830, que foram uma das primeiras, que era no esquema de panela de pressão, que era o que tínhamos, né? E aí as coisas foram se modernizando. Nós temos basicamente esses tipos aqui à direita de autoclave. Então a gente tem essas autoclaves tipo panela de pressão, horizontal, vertical, essa comum que nós temos, a gravitacional, essa do lado esquerdo, que é uma autoclave que pode ser tanto bomba de vácuo quanto gravitacional, e essas hospitalares, tá? São muito diferentes entre si. Eu posso dizer para vocês que as hospitalares, obviamente, são as mais seguras, mas a gente não consegue ter uma autoclave dessa, e nem precisa ter uma autoclave dessa dentro da nossa clínica. O que eu quero dizer para vocês, e por isso eu trouxe essa foto, é que mesmo que eu tivesse essa autoclave dentro do meu consultório, e dentro desses pacotes eu não tivesse certeza que o material não está limpo, mesmo assim eu teria risco. Então é importantíssimo vocês se atentarem àquelas todas, as fases todas que a gente comentou. Bom, eu vou comprar uma autoclave, alguém me pergunta quais são os pontos principais que eu posso colocar como pontos de segurança. Quais são, como quando você vai comprar um carro, né? Tem ABS, tem roda de liga, tem barra de proteção lateral, tem airbag lateral ou só anterior, exatamente essa analogia que nós vamos fazer aqui. Então, uma autoclave de câmara interna de inox é incomparável à de alumínio. Uma de comando digital, eu coloquei 2 vezes, não sei por quê, mas a de comando digital é muito mais eficaz e muito mais segura, no sentido de te dar segurança, do que analógica, manual. Secagem com porta fechada é uma autoclave mais segura do que aquela que seca com porta aberta. As que têm a temperatura 134 graus, que normalmente são as mais sofisticadas, são as mais seguras. Com reservatório de água ou sem reservatório? A que tem reservatório é mais segura. E, obviamente, a gente acabou de falar que foi isso exatamente aqui
que ela mencionou, dos pulsos, né, de vácuo. Quando você tem uma autoclave a vácuo, ela vai retirando todo o ar primeiro para depois aquecer e para depois secar. No caso da gravitacional, ela aquece, vai tirar aquele ar, vai remover aquele ar e vai fazer a secagem. E as que têm impressora, obviamente, são as que vão te dar uma segurança do processo, tudo que aconteceu em termos de temperatura. Uma outra coisa importante, que muitas vezes o profissional não pensa em fazer, é a manutenção preventiva. Então, para você obter essa eficiência máxima da autoclave, essas manutenções preventivas precisam ser feitas, e existem alguns produtos que você pode utilizar sistematicamente na clínica, e aí você vai ver se vai fazer isso a cada semana, a cada mês, a cada 2 meses. Alguns vão tratar da superfície da câmara, outros vão tratar da tubulação, que é importante, pode ficar resquício, e aí fala um pouquinho sobre. Então, hoje a gente tem os 2 produtos, né? O Clenox para tubulação, né? Então, a gente fala assim que para tubulação é específico para quem utiliza o nosso equipamento, que é da Tutinal. Por quê? Eu não sei como é a tubulação interna de outras marcas. Então, a gente fala que ele é exclusivo para a nossa marca. E o Sotrax é para superfície, então ele pode ser utilizado tanto para a parte interna da câmera, porque é aço inox, e também para as prateleiras. Então, assim, mas a quantidade de vezes que eu vou utilizar, se é uma vez por semana, quinzenal. Então, para tubulação, geralmente a gente verifica como que é a rotina no caso do consultório, se utiliza-se bastante ou não, então a gente sempre pergunta para o cliente qual é a rotina dele. E a superfície, geralmente, o pessoal faz uma vez por semana, que pode ser feita pelas pessoas mesmo que trabalham no consultório, mas geralmente vai de acordo com a rotina de cada um. Então, vamos continuar. Monitoramento. Então, nós falamos da pré-limpeza, da limpeza, e aí tem secagem e todos aqueles monitores, do empacotamento, da esterilização, e agora a gente vai fazer um monitoramento dessa esterilização. Monitoramento pode ser e deve ser físico, químico e biológico. Vamos ver, então. O monitoramento físico é do equipamento. Então, por exemplo, você tem aqui da Tutinal toda uma gama de acontecimentos que houve, por exemplo, desde as 11 horas até as 11h04, né? Onde a gente teve aí uma esterilização de 4 minutos, entre 4 minutos, e está falando a pressão, no total teve 45 minutos, a temperatura máxima foi 134,7, a mínima, então a média é 134, e etc. Isso favorece a segurança e o processo de rastreabilidade. Fora isso, tem as manutenções também que você precisa fazer semestrais. O monitoramento químico, aí a gente pode fazer o externo, que deve ser feito, né? Tanto com as fitas zebradas, se você tiver com aqueles não tecidos ou grau cirúrgico em folhas ou papel crepado, ou no próprio grau cirúrgico, onde você já tem as bolinhas ou flechinhas que vão mudar de cor. Para que serve isso? Só para te dizer se passou ou não passou pelo processo de esterilização. Isso não quer dizer se está estéril ou não. E o monitoramento químico, que nós conhecemos como BOIDIC, ele só funciona para as autoclaves com sistema de bomba a vácuo. Então, as autoclaves gravitacionais, você não utiliza esse tipo 2. Para que serve o BOIDIC? Para você saber, ao final do processo, se houve alguma bolha de ar. Se houve bolha de ar, tem algum problema na bomba de vácuo da sua autoclave. Isso é obrigatório para todas as autoclaves que tenha esse sistema de bomba de vácuo. Então, se você só trabalha por enquanto, desculpe, com o monitoramento da gravitacional, você não usa o BOIDIC, já que ele não vai poder testar o que a sua autoclave não faz. E o monitoramento químico mais importante, antes de a gente chegar no biológico, é o integrador. O que o integrador vai fazer? Ele vai reagir ao tempo, à temperatura e ao vapor. E ele é tão eficaz, ele te dá uma segurança nivelada à segurança que te dá o processo de teste ou monitoramento biológico. Olha, então você coloca, são testes simples assim,
onde você coloca dentro do pacote, e esse pacote, depois que for aberto, ou antes mesmo de ser aberto, você já vai saber se houve ou não tempo, temperatura e vapor. O integrador, que a gente chama de tipo 5, ele integra esses 3 parâmetros e te dá uma boa resposta do que está acontecendo dentro da sua autoclave. Isso é fundamental. Inclusive, na Europa, que não se usa o indicador biológico, tudo que se faz com autoclave, além dos parâmetros, que eles têm outros parâmetros de teste, a liberação é pelo integrador químico. Então, mesmo que você não faça todos os dias o indicador biológico, em todas as autoclavagens, dependendo do tamanho da sua autoclave, você vai ter de 1 a 4, 5 indicadores químicos, a depender do volume da sua autoclave. E o monitoramento biológico na verdade, não outro. Na verdade, esse testezinho, lembra que eu falei para vocês do conceito de esterilização? É onde a gente consegue ter o extermínio e, pelo menos, entender que ficou igual ou menor que 1 para 1 milhão. Aqui dentro desse teste, e aí eu desmembrei esse teste aqui para vocês, tem o meio de cultura e esse papelzinho. Esse papelzinho tem 1 milhão de esporos. Eu vou colocar esse teste dentro de um pacote, junto com outros pacotes na autoclave. Esse indicador é de 24 horas, é o de 2ª geração, e depois que eu retirar da autoclave, eu vou incubar, né, num aparelhinho que está aqui na foto, 24 horas, e a mudança de cor que vai ser a resposta. Então, quando eu tenho amarelo, no que passou pela autoclave, eu vou sempre usar 2, um que foi e outro que não foi, que é o controle que não foi e o indicador, que é o teste. E se ocorrer um problema, eu tenho que mandar essa autoclave para a manutenção preventiva. Acho que todos conhecem esse. A novidade é o indicador biológico de 3ª geração, porque ele pode te dar uma resposta muito mais rápida. E essa incubadora, ela não é a leitura do teste não é feita por mudança de cor, e sim por fluorescência com essa programação. Então, quando houver algum tipo de atividade enzimática nesse que passou pela autoclave, vai aparecer lá e a incubadora vai te dar a resposta de que o teste está não adequado. Portanto, hoje nós já temos algumas soluções que são diferentes das anteriores, onde você não precisa mais esperar de 4 horas. Existem algumas que você tem em segundos, né, Patrícia? Isso, aí falando um pouquinho, essa imagem aqui, ó, é a incubadora que a gente chama de mini bio. A gente também tem a IC10, que é uma incubadora um pouquinho maior, com 12 cavidades, onde a leitura é feita por fluorescência. Então, como a Luziane falou, hoje a gente tem a incubadora, onde a leitura por vapor, ela é feita em 24 horas, né, e essa mudança de cor, como a Luziane mostrou ali. Então, quando aquele piloto que ele não foi esterilizado, ou seja, eu estou criando um meio de cultura ali, porque é uma temperatura 60 graus, então vai ter essa mudança de cor. Já por fluorescência, hoje a gente tem diversos biológicos, tanto de 3 horas, 2 horas, 1 hora, meia hora, 20 minutos, e até mesmo hoje de 7 segundos para vapor. Então, de acordo, a incubadora ela é calibrada de acordo com o tipo de tempo que eu tenho ali do biológico, da leitura desse biológico. Bom, então a gente está finalizando o nosso processo de esterilização, lembrando que eu preciso registrar essas informações no monitoramento, porque senão eu não tenho como provar que eu tenho esterilização segura. Esses registros, eles precisam também ser guardados. Então, a gente tem aqui uma pasta que essa SPAC oferece, para que você possa guardar os indicadores químicos e as etiquetas dos indicadores biológicos, né? Existe também folhas onde dentro delas, onde você pode anotar todas as informações e arquivar por 5 anos. Então, nisso, a gente fecha o processo de esterilização e só fica faltando, além do armazenamento, falar sobre o que todo mundo pergunta: quanto tempo vale essa esterilização? A rigor, vale para sempre, desde que o fabricante te dê
a certeza de que vale 1, 2 anos. Mas nós devemos, na odontologia, isso não é aceito pela vigilância sanitária, seguir as orientações da autoridade sanitária. Se você está em São Paulo, estado de São Paulo, são 7 dias. Existem outros lugares, 15 dias, 3 semanas, 1 mês, 2 meses. Tem lugares até 3 meses. Está errado? Não está errado. Contanto que você cumpra todo esse protocolo, possível, com certeza, você ter uma esterilização muito mais ampla do que esses poucos dias que a gente tem, por exemplo, em São Paulo, de obrigatoriedade. Esse é um assunto bastante polêmico também, né? Sim. Que no hospital a validação não é feita como nós fazemos, não é monitoramento, é validação, é um outro conceito que no outro momento a gente pode explicar, mas é importante você entender que independentemente de ser muito curto esse tempo de uma semana, você precisa, por exemplo, em São Paulo, no estado de São Paulo, seguir essas orientações das autoridades sanitárias. A esterilização, para finalizar antes do armário, ela depende de vários fatores. Então, entender esse processamento, que foi o que nós falamos aqui durante quase 2 horas, entender os detalhes de cada etapa do processamento. Eu sei que é muita informação, mas é importante que vocês entendam, pelo menos, que não é só autoclave, ou não é só isso ou aquilo que vai depender da esterilização. Capacitação da equipe, que é isso que nós estamos fazendo, pontuar esses erros e reconhecer, e fazer modificações e atualizações desses POPs, que não é só hoje e amanhã, é constantemente, porque quanto mais você vai refinando o seu trabalho, refinando o seu processo, mais você consegue chegar à excelência. Por último, onde é que a gente guarda esse produto estéril? Nos hospitais tem regras diferentes, mas para a odontologia, a gente tem que guardar em armários limpos, secos, gavetas ou contêineres rígidos de plástico pequenos, que não sejam muito manipulados, que não tenham elásticos. Esses armários têm que ter portas, não podem ficar embaixo de pias e de lugares que podem desenvolver mofo ou infiltrações, para que você possa retirar esse material e utilizar adequadamente, com a garantia de que você fez tudo corretamente e que está estéril. A esterilização, então, é um processo que depende de toda a equipe, então, do dentista, do auxiliar, do técnico e da pessoa que vai trabalhar nesse processamento. Então, você aí é um agente importante para que essa esterilização aconteça. Nós já respondemos uma série de perguntas, e aí eu gostaria, muito obrigada, viu? Eu gostaria de abrir, se vocês quiserem. Eu vou descompartilhar, tem como descompartilhar aqui. Se vocês quiserem, a gente ainda tem 5, 8 minutos para a gente fazer perguntas, né? Estou vendo aqui muita gente assistindo, pessoas que eu até conheço, que eu já vi em congresso. Se vocês tiverem alguma outra pergunta... eu não sei se esse treinamento vai ficar gravado. Site. Eu acho que vai para o site, né? Isso. Vai ficar gravado e vai para o site da CISPAC. Eu espero ter contribuído para que vocês, ao menos, abram o horizonte de vocês para entenderem que esterilização não é uma coisa tão simples e fácil de se fazer. E não é qualquer um que põe a mão num processamento que vai dar o resultado. Eu poderia assegurar para vocês que grande parte dos profissionais hoje não esterilizam o material. Acha que esteriliza, mas o material não está estéril. Olha, o teste cavitacional da lavadora ultrassônica tem que ser feito junto com o material ou é feito somente o teste? Responde. Que é o CDWU, né? Então, são 2 testes. Isso, a gente tem 2 testes. O teste, que é